Como eu faria o reboot de O Exterminador do Futuro? É isso mesmo, de agora em diante eu vou lançar essa sériezinha aqui no canal, palpitando de como seria as minhas visões a respeito de alguns filmes que merecem reboots e outros até que podem ser lançados e adaptados para o cinema. Ousadia demais desse que vos fala, não é mesmo, pessoal? Mas quem nunca sonhou um dia em ser um cineasta, ou até mesmo não saiu do cinema conversando com os amigos, dando os seus pitacos de como faria este ou aquele filme? E é exatamente agora que nós vamos começar a destrinchar essas opiniões, que você também pode discordar e colocá-las aqui nos comentários. Primeiramente, vamos aí ao elenco que eu escalaria para fazer este filme. Para viver o Exterminador, eu convocaria Dave Bautista, não só pelo seu porte físico avantajado de ex-lutador da WWE, mas também levando em consideração alguns papéis como Drax, de Guardiões da Galáxia, que vocês vão se lembrar muito bem, e principalmente por sua atuação sombria, embora bem rápida, em Blade Runner 2049. E olhando entre outros atores que poderiam infigurar igualmente o que foi vivido por Arnold Schwarzenegger, eu creio que a presença de Bautista seria muito bem sugestiva. Afinal de contas, o ator ainda está na casa dos 50 anos e aguentaria aí pelo menos mais 10 anos de um eventual reboot, não só no primeiro filme, como de uma franquia de pelo menos 4. Para viver Sarah Connor, acredite se quiser, mas eu convocaria Maisie Williams. A atriz mostrou muita desenvoltura na evolução do personagem Arya de Game of Thrones e está aí já na casa dos seus 24 aninhos. Na mesma idade praticamente que tinha Linda Hamilton quando interpretou a personagem em 1983, lá no primeiro filme. Você pode até dizer que ela é baixinha, um pouco meio sem jeito para esse tipo de papel, mas basta você se relembrar das peripécias como Arya, sobretudo nos últimos episódios de Game of Thrones, que com certeza você já começaria a olhar a atriz com outros olhos, ou seja, além do personagem marcante que ela fez na série da HBO, ela poderia levar de boa um personagem que até então delicada Emilia Clarke viveu sem sucesso nenhum há 3 anos atrás. E para viver Kylo Reese, eu chamaria Joey Carey, ele que viveu o Steve de Stranger Things, e é um ator interessante para poder viver um personagem tão icônico como este da franquia de Terminator. Para viver John Connor, eu chamaria Asher Angel. Quem não está se familiarizando rapidamente com o ator, ele viveu Shazam no último filme, mas aí teremos que considerar a participação dele, já como Connor, a partir de um eventual segundo filme. E a direção eu entregaria nas mãos de ninguém mais que ninguém menos do que George Miller. E pediria a ele não só que fizesse algo magnânimo como foi Mad Max, mas que caprichasse, sobretudo, respeitando as origens de cada personagem, entregando ao público um filme repleto de ação, história e plot twists simplesmente de cair a bunda no chão. Esse é o momento mais gostoso de começar esse vídeo, afinal de contas eu creio que algumas pessoas concordaram e outras discordaram do elenco que eu acabei de escalar. Dave Bautista como Exterminador do Futuro. Como eu disse ainda há pouco aí, na escalação, é um cara que ele trouxe um tom sombrio ali naquela pequena participação em Blade Runner 2049, naquelas primeiras cenas do filme, que dá para você ver ele como um exterminador, do qual eu vou propor e vocês vão ver a seguir no vídeo. Outro nome que com certeza causou polêmica e eu acredito que dividia as opiniões foi da Maisie Williams. Ah, puxa vida, mas ela tem cara de muito menininha, ela tem só 24 anos.
E daí, a atriz que fez a Sarah Connor lá nos anos 80, ela tinha já seus 27 anos na época, ou seja, Linda Hamilton. Qual é a diferença entre 24 e 27 anos? E levei em consideração aquele teor bem motherfucker da própria Arya Stark, que se transformou durante toda a saga de Game of Thrones. Traz aquele também tom sombrio, enigmático de tudo que ela viveu em Game of Thrones. E me desculpe os fãs da Emilia Clarke, mas seria muito, mas muito melhor de tudo aquilo que nós vimos aí que a Emilia Clarke fez naquele filme horrível que ela fez a Sarah Connor, que ela não sabia nem correr com uma metralhadora. A Maisie Williams já traz, é bem verdade, todo um background de lutas, de uma guerreira, e eu acredito que um pouco mais madura daqui a uns anos seria a Sarah Connor ideal. Kylo Reese, um garoto aí de Stranger Things que eu acabei incluindo nessa lista, mesmo porque se a gente for puxar mais ou menos pelo que foi feito lá na primeira trilogia do Exterminador, o Kylo Reese não tem assim um papel tão fundamental, a não ser no primeiro filme para justificar tudo o que aconteceu. Bem verdade que a minha versão, que eu vou dizer para vocês como eu faria o filme, ela foge um pouquinho disso, foge um pouquinho dessa caixa. Mas eu acho que é um rosto sustentável para um personagem que, um pouquinho melhor trabalhado para os dias de hoje, se encaixaria perfeitamente neste elenco que eu estou moldando. E aí o jovem Akshay, ou seja, o garoto que fez Shazam, ele tem um rostinho bem convincente para estar fazendo aí o John Connor. Bem verdade, se já fosse recente já, né? Porque se a gente for imaginar daqui 2 anos, ele já está com 18 anos, ele já estaria um John Connor um pouco mais velho, fugiria um pouquinho daquela proposta do segundo filme lá do Exterminador do Futuro, que o John Connor já é bem mais novo, mas nada que possa se adaptar, mesmo porque é um ator que já é experiente, já participa de outras produções adolescentes, e eu acredito também que ele poderia crescer com o personagem a partir de um segundo filme, dessa minha ideia de uma nova trilogia de um Exterminador do Futuro, né? Vamos imaginar lá, por exemplo, quando nós tivemos o terceiro filme, que já pegaram outro ator para fazer o John Connor, que não veio exatamente a preencher as expectativas dos fãs, mas aqui já trabalhando um ator coerente já a partir do segundo filme para crescer, quem sabe com 3 e com 4 e já experiente, a gente teria uma história, digamos que mais preenchida e sobretudo convincente. E eu acrescentaria, você vai ver ainda o porquê, o Bill Skarsgård, esse ator aí que interpretou o Pennywise, ou seja, o It, e que vem sendo marcado por outros bons filmes, inclusive vai estar agora presente em Godzilla vs King Kong, ou King Kong vs Godzilla, como vocês preferirem. É um ator muito experiente, sueco, mas que fez sucesso em Hollywood, já é um rosto definitivo dentro das produções que roteiristas e produtores e diretores procuram para fazer uma produção, e é aí que vai a minha bomba. Eu escalaria como um personagem ainda não presente, que nós não conhecemos dentro da franquia de O Exterminador do Futuro. Até mesmo para a gente fugir da mesmice. Ou seja, poderia ser um grande vilão que poderia estar por trás deste tal futuro distópico que está sendo todo articulado para que a Skynet interferisse no passado para mudar o futuro. Mas isso vocês vão ver a partir de agora, já que eu falei do elenco, como eu trabalharia o filme. Muitas coisas da primeira trilogia, quando você fala em reboot, bem verdade, são essenciais, mas nada que você não possa mudar. Mas essas mudanças têm que ser feitas com cuidado, principalmente para você não desagradar aqueles que viram a primeira trilogia e também poder preencher as mesmas expectativas dos que estariam conhecendo pela primeira vez
Exterminador do Futuro, que acredite se quiser. Se fosse feito hoje, muita molecada nova aí dos seus 10, 12 anos estariam de frente com essa produção. Algo que eu creio que aconteceu muito bem com o primeiro filme de Star Wars, ou seja, o episódio 7, desculpa, não bem o primeiro filme. Começou convincente, depois infelizmente foram perdendo a mão. Mas como o papo aqui é Exterminador do Futuro, como eu faria o filme, eu conservaria sim toda aquela questão da Skynet, da mesma forma em que o Exterminador, o primeiro Exterminador, foi enviado para cá com o intuito de exterminar a genitora do John Connor, porém com algumas mudanças ali na história. Desde já, eu colocaria um propósito para aquilo. Eu daria um embasamento para a Skynet, de como ela foi formada, por que o Exterminador foi enviado, e não pela aquela coisa, olha, foi enviado porque ele foi enviado. Sim, com um propósito, desde o início até o fim da trilogia, para que você pudesse ter um encaixe, que foi algo que ficou a ponta solta em todos os filmes. A gente não sabia o propósito exato. Tentaram até dar naquele filme lá que a Emilia Clarke participou, mas não foi convincente, certo? Então nós uniríamos o mesmo futuro distópico, mas com uma proposta, com o Exterminador chegando aqui, mas já nesse nosso mundo tecnológico, não lá rebutando para 1980 e tralalá. Seria já o Exterminador chegando na era dos smartphones, seria já o Exterminador chegando na internet, e aí que eu acho que também dá para expandir muito bem a história, como já foi feito no terceiro filme, em a qual eles entravam para ser ali uma espécie de vírus de computador, que acabou se infiltrando e destruindo o mundo. Ou seja, vamos imaginar lá o elenco, Dave Bautista sendo enviado para cá, e tendo sim a conexão com algumas corporações importantes que detêm o poder sobre o atual mundo que nós estamos vivendo. A partir daí, a minha Sarah Connor, pensando aí na Maisie Williams, já seria não aquela garçonete ingênua, não exatamente aquela garotinha que não tem contato com nada. Ela seria uma Sarah Connor já, sabe, jovem, meio porra louca, talvez viciada em drogas, que não está nem aí com absolutamente nada. Quem sabe até se você explorar um pouco mais a fundo aí, para você dar um ar mais de Tarantino na produção, uma stripper que vive ali no meio de bandidos, de traficantes, e que jamais imaginaria que existiria tanta tecnologia e que ela seria a genitora do, entre aspas, salvador do mundo. E o Keanu Reeves se meteria no meio de toda essa confusão, e sim, a gente daria para o primeiro filme um propósito muito maior do que simplesmente um robozão que foi enviado do futuro para exterminar todos ali. Como eu disse do Bill Skarsgård, eu também incluiria, talvez no primeiro ou no segundo filme, o Jared Leto, para fazer um personagem tão sombrio que poderia estar andando no meio dessas tais corporações atuais que estariam já trabalhando aquele projeto que ferraria todo mundo no futuro, e que no qual o Exterminador estaria vindo para resolver a parada definitivamente com todo mundo agora. Eu não sei se eu fui muito claro, mas se a gente lembrar também o papel que Jared Leto fez lá em Blade Runner 2049, como aquele dono de uma corporação também que era extremamente sombrio, ele poderia ser esse cara meio motherfucker, que ao mesmo tempo que ele estaria tentando resolver o problema que daria numa merda lá no futuro, aqui ele seria uma espécie de cara bonzinho, mas que ninguém desconfiaria que ele é o cara que ia ferrar tudo lá na frente. E no meio de tudo isso daí a gente teria um recheio muito mais convincente para que o primeiro filme não seja só aquela coisa, como eu disse ainda há pouco, do robozão que veio para destruir tudo aqui. Sim, a gente teria emoção, mas consistência nos personagens, como se fosse de verdade uma grande HQ que teria sequência nos próximos capítulos. E justamente falando dessa eventual sequência, já no segundo filme, a gente teria aí, no caso, um John Connor
no meio de uma parada muito mais bem resolvida, muito mais infigurada, e um garoto que poderia já começar como estagiário dentro dessas tais corporações, que, como eu disse ainda há pouco, o Jared Leto seria o cara que seria o grande gerente, seria o cara que estaria bolando a parada toda do que iria acontecer lá no futuro. John Connor poderia ser da espécie de um nerd que acabaria se colocando através de uma proposta de ser um grande programador ou então um grande engenheiro cibernético que lá no futuro seria o responsável por toda a parada que os caras queriam mudar. Eu acho que daria uma identidade muito mais forte para o personagem do que simplesmente aquele garoto que juntamente com os amigos ficam fugindo, pegando a moto e saindo para cá e para lá, fugindo do tal robozão. E aí sim, de repente, o Dave Bautista já poderia voltar na mesma versão, ok? Já, sim, de verdade, para ajudá-lo. E por um outro lado, nós teríamos, claro, outros exterminadores que viriam para o atual momento, mas com um exército, quem sabe, de outros exterminadores. Pois é isso que eu não conseguia engolir da sequência. Se os caras podem mandar um exterminador, por que de cara eles não podem mandar um exército? A gente poderia fazer algo um pouco mais crescente, uma batalha épica a partir do segundo filme, como, por exemplo, foi feito nos próprios filmes dos Vingadores, e o próprio John Connor sendo o líder de toda essa resistência a partir de então. Aí sim, galera, a gente tem o nome John Connor como o verdadeiro defensor da humanidade, e juntamente ali com o Exterminador do primeiro filme, liderando essa verdadeira batalha reacionária contra as máquinas já no nosso presente. E é claro que tudo isso teria uma conclusão épica já no terceiro filme. Ou seja, houve essa batalha no segundo filme e a coisa não ficou muito bem resolvida por lá. Eis que, lembra que eu falei que eu colocaria o tal do Bill Skarsgård para fazer um grande comandante lá do futuro, por exemplo, à frente da própria Skynet e de tudo que está por detrás? Esse personagem, que claro não tem o nome ainda, seria quem fosse fazer o filme, viria para o atual momento juntamente com outra esquadrilha, digamos assim, de exterminadores para, de verdade, o confronto final, que seria, de verdade, ali algo, talvez, não realizado numa Nova York, numa grande metrópole. Afinal de contas, as grandes metrópoles estariam destruídas, pois no segundo filme teríamos tido essa batalha épica, onde tudo ficou absolutamente devastado por essa guerra. E quem sabe uma coisa à la Mad Max. E aí que entra o diretor, que eu disse que apostaria minhas fichas para que George Miller fazendo isso. Já pensou? Exterminador do Futuro misturado com aquela visão de um futuro distópico de Mad Max e dirigido pelo George Miller? A quebradeira que ia ser, e ali de verdade um exército da resistência contra um exército de robôs do futuro, seria simplesmente fantástico. Tá vendo? Já que o último filme foi aquele caos, é só imaginar um pouquinho e a gente viajar nas ideias de fã, para que pelo menos a gente possa sonhar que isso seja feito um dia. Pessoal, é isso aí. Agora eu gostaria que vocês também participassem nos comentários e deixassem as suas ideias de como você faria o Exterminador do Futuro. Ou se você mesmo discorda das minhas ideias ou acrescentaria algo. Tá combinado então? A gente se vê nos próximos vídeos. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!